Fala galera tricolor, estamos começando esse vídeo para lá de especial aqui no Saudações Tricolores. Hoje a gente veio até aqui o Maracanã para conversarmos com o Severiano Braga, que é o CEO aqui da administração do Maracanã. Ele conversou com a gente, com demais jornalistas aqui presentes. Estava também o queridíssimo Léo Burlá do UOL, também a Jamile do GE. Ele atendeu gentilmente a nossa reportagem também. Nós gravamos um vídeo e fizemos algumas perguntas para o Severiano. Flamengo realmente é o trem pagador do Maracanã? O Fluminense está devendo ao Flamengo, o Fluminense está devendo ao Maracanã. Essas respostas e muito mais também sobre o planejamento para a reforma do gramado, quando que começou esse planejamento, o porquê que o Fluminense não jogou aqui na quarta-feira, o Flamengo vai jogar no sábado. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Ao meu lado aqui o Severiano Braga, CEO aqui do Maracanã. Severiano, obrigado em primeiro lugar por atender a nossa reportagem aqui. Estamos com outros colegas também do GE e do UOL. Severiano, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o planejamento da troca do gramado. Quando que foi decidido isso? Quem que decidiu isso? Foi uma decisão unilateral do Fluminense ou do Flamengo, de ambos, da gestão? Como é que foi feito esse planejamento para a troca do gramado? Bem, o que acontece? A gente teve ano passado um número grande de jogos, né? E durante os jogos foram acontecendo as críticas ao gramado. A gente não estava conseguindo entregar um bom gramado para Flamengo e Fluminense. E a gente pensou, foi conversando, a gestão do Maracanã, junto, logicamente, com a comissão técnica dos dois clubes, procurando achar uma melhor maneira de entregar um melhor gramado, né? Então eles me deram toda a liberdade de procurar a melhor prática, né? O que seria melhor para o gramado. Os dois clubes falaram: Severiano, é para você resolver, né? Então eu, junto com a Greenleaf, a gente começou a ligar, conversar com os outros estádios, conversar na Europa, conversar com muita gente, para entender o que seria de bom, né, o de melhor para trazer aqui para o Maracanã. Então, em cima do que a gente foi tentando ajustar o ano passado, mas a gente viu que teria que fazer uma coisa mais drástica, né, uma intervenção mais pesada. Então, Flamengo e Fluminense, me deram total liberdade para escolher. E fui conversando com os dois, estou indo nessa linha, e aí falaram: Severiano, segue, vai embora e vamos para frente, que a gente quer um gramado para o ano todo, a gente não quer o gramado pontual. Então me deram a liberdade, eu fui e batemos o martelo e fizemos todo o planejamento. Ou seja, isso foi antes até de saber se o Fluminense iria para pré-Libertadores ou não? Não, exatamente. Foi pré-agendado isso? Não, exatamente, porque assim, durante o ano a gente foi sofrendo as críticas, né? Aí a gente parava o gramado, tirava jogo de Flamengo e Fluminense para arrumar gramado e tal. E aí eu conversando com as equipes, Severiano, a gente não pode, a gente tem que ter sequência na nossa casa, os dois clubes falando comigo, tem que ter sequência. Então eu já fui buscando isso aí. Então essa ideia, ela não surgiu em novembro, essa ideia surgiu em setembro, outubro, né? Porque a gente já estava pensando para frente, porque os dois clubes estavam muito bem ano passado, né? Se deram muito bem. E a gente já, poxa, vão continuar bem. Então eu tenho que entregar para os dois clubes um ótimo gramado. Então a gente foi pensando, para o futuro mesmo. Isso não foi resolvido em novembro, que em dezembro ia começar. Foi um planejamento feito. E aí a gente já trouxe essa informação que pela primeira vez desde a intervenção para a Copa do Mundo que a grama é plantada aqui, é cultivada aqui. Qual a importância do gramado ser cultivado aqui e não ser cultivado nas fazendas que o Maracanã arrenda para trazer para cá? O fator é muito importante, sabe? Um gramado plantado no seu local, ele tem uma resistência muito melhor, ele recupera muito mais rápido quando você tem o uso do jogo, essas coisas todas. A gente tinha aqui um gramado em rolo, né? Então ele era plantado na fazenda nossa, e para que ele tenha consistência para fazer aquele rocambole, para vir bem enroladinho, tinha que ter uma camada de argila nesse rolo. Então na hora que a gente trazia para cá e desenrolava, você ficava com a camada de argila aqui embaixo, né? E ele não deixava a água percolar e os nutrientes percolarem para a raiz. Então um gramado em rolo, ele tem uma deficiência de nutrição na parte de baixo dele, tá? Então quando você planta, ele está limpo. Então você tem a sua areia, que a gente trocou aqui, pôs a areia na granulometria correta, ele tem sua areia, a grama é plantada, então o gramado ele é melhor. Ele resiste muito mais. Nos centros de treinamento dos clubes, eles entendem isso, eles sabem que assim é melhor. Então para mim, o grande diferencial é o gramado plantado aqui no local. E aí depois teve a costura da fibra sintética, né? A gente soube que teve uma máquina belga que veio aqui, parecia um micro-ônibus, né? E fez mais de 2 milhões de furos. Como é que foi esse processo? Exatamente, a gente procurou a melhor empresa, né? Tinham 3 empresas para a gente poder escolher, a gente procurou a melhor empresa, a empresa que fez no PSG,
que fez no Real Madrid, que fez o campo que vai ser a final da Copa do Mundo do Catar. Então a fibra é um reforço que a gente está trazendo para melhorar esse nosso sistema. Então ela realmente entrou aqui no gramado, fez 2 milhões de furos, 24 horas por dia trabalhando, né? Essa máquina, ela a cada 2 centímetros, ela fazia um furo no gramado. Aí, qual a profundidade? São 18 centímetros para dentro do gramado e sobra 2 centímetros para fora. Porque a grama, o nosso corte que a gente faz para os clubes aqui, ele tem 2,2. Então a gente deixou ela com 2, que a grama natural vai crescer, eu vou cortar sem danificar a fibra sintética que a gente colocou. Então a tecnologia, por exemplo, os campos da Champions, de 32 campos, 22 são dessa tecnologia. Então essa máquina veio para nos ajudar, o gramado já é plantado, ainda teve a fibra de reforço. A gente percebe também nessa área que a gente está, que também foi reformado, né? Era um sintético azul, agora está todo verdinho. E aqui, na área que os jogadores realmente fazem o aquecimento, ainda tem um sintético mais especial ainda. Conta pra gente. Exatamente. A gente resolveu trocar essa moldura em volta do gramado, que tinha o azul, que era muito criticado por todos. E além do que, toda essa moldura já era desde 2013, 2014. Né? Então a gente, poxa, eu já estou trocando o miolo, vamos dizer assim, vou trocar a moldura também. Então a gente trocou toda a grama sintética nova e na área que os suplentes vão ficar para poder entrar no jogo, ele tem um sistema de amortecimento. Então já é uma superfície similar ao gramado. Então o jogador já começa a aquecer aqui, já começa a sentir a planta do pé melhor. E lá dentro do nosso vestiário, a gente já tem esse sistema de amortecimento que os clubes gostam. Então a gente resolveu repetir aqui para continuar dando conforto para eles. E uma outra coisa agora que também está sendo falada, vocês querem abrir uma pergunta para vocês agora, Jamílio? Eu queria só perguntar qual é a diferença da manutenção do gramado. Vamos lá, a manutenção é a mesma. Né? Assim, os equipamentos que a gente tem aqui, a gente vai continuar usando. A gente até importou mais 2 máquinas que tem um corte diferenciado, ela tem uma escova na frente que ela acaba penteando essa fibra que a gente colocou, mas a manutenção é a mesma, você tem que continuar dando alimento para a raiz, continuar dando alimento para a folha. A gente tem que entender que vamos dizer assim, o caule dele, ele tem um determinado diâmetro que ele tem que ter, então a gente monitora isso também, as folhas que saem, então isso aí junto a gente vai continuar monitorando. A diferença é que agora tem a fibra e que vai ter essa escova, mas a manutenção é a mesma. Você falou do intercâmbio de boas práticas, né, no mundo, assim, queria saber aonde você foi buscar informações, se tem algum campo específico, algum clube específico que te chamou mais atenção, que te serviu como uma inspiração mesmo aqui para reproduzir aqui no Maracanã. A gente sabe que essa prática já é usada há mais tempo na Europa, né? Mas a gente não tinha muita certeza se essa nossa grama, que é a bermuda, que é uma grama de calor, né? Se ela ia se adaptar bem com a fibra. Ela é uma grama bem agressiva. Porém, a gente sabe que no River Plate eles usaram uma grama parecida com a nossa, né? Então a gente também ligou para eles, conversou com eles e eles falaram que teve um diferencial muito grande. Na França, se não me engano, também tem campos com a bermuda e na Austrália também tem. Então a gente foi procurando literaturas mesmo, ligando para os clubes, entendendo o que eles tinham que fazer, porque como eu disse, cada estádio tem a sua particularidade, né? Então a gente foi pegando todas as informações que tinham para a gente poder utilizar aqui no Maracanã. Você acha que o gramado Maracanã sempre esteve ali no centro do debate, né? Muitas das vezes até no aspecto negativo, muitos jogadores falando abertamente assim, sobre a má qualidade do campo. Você acha que vocês chegam agora meio que numa solução definitiva para essa questão? Com essa reforma, com esse investimento, vocês chegam no fim dessa questão? Isso nunca mais vai ser uma matéria, seja na imprensa, seja os jogadores falando, enfim. A gente trabalhou para isso, tá? Só que a tecnologia de gramado, ela tem outras alternativas que vão acontecendo, tá? Tem clubes que eles têm um viveiro próprio, que eles fazem testes de novas tecnologias, né? Por exemplo, o Real Madrid, ele tem o campo dele e ele tem um outro campo que ele faz o teste de ele pega a tecnologia, entende como é que é, leva para dentro de casa, faz um laboratório e fala, opa, agora eu também quero usar no meu gramado. Tá? Então a gente acha que hoje o que a gente tem é o que tem de melhor,
né? Existem outras tecnologias, mas essa que a gente está usando aqui é a melhor, está entre as melhores. E esse laboratório é um plano aqui para vocês também ou está fora de cogitação? Vamos lá, a gente pensa em ficar com o Maracanã, né? Tem o edital de licitação para ocorrer, né? Então, em se ocorrendo esse edital de licitação, está nos nossos planos, sim, ter uma coisa, uma coisa similar a essa, sim, para a gente poder ir fazendo esses testes. Desculpa, eu já vou passar a bola para vocês. Isso ocorre de que forma? Vocês, sei lá, alugam uma fazenda, um espaço, um sítio? Como é que é? Ou necessariamente é num estádio? Só para entender bem o caminho da coisa. A gente, para poder fazer esses testes, esse laboratório, a gente tem que realmente arrumar uma área, né? Igual a gente tem nosso arrendamento lá em Saquarema, a gente também pode fazer isso lá e ir fazendo os testes para depois trazer para cá. Aqui no redor do Maracanã, a gente ainda não tem isso, mas a gente consegue em outro local fora daqui fazer isso. Fala um pouquinho da administração agora, Severiano. Essa semana também teve, se não uma polêmica, uma peteca levantada aí para de alimentar tipo de situação. Fluminense jogava pela Libertadores, jogou pela Libertadores, ontem acabou jogando lá no Engenhão, e aí teve essa polêmica que o Fluminense não ia jogar aqui pela Libertadores e o Flamengo iria jogar no sábado pelo estadual. E aí também teve uma matéria também no Lance, né? Nossos colegas publicaram que você havia comentado que o Fluminense não requisitou ou não pediu o Maracanã. Pode esclarecer isso aí pra gente? É até bom, boa pergunta. O que acontece? Flamengo e Fluminense jogam aqui. Eles não precisam requisitar o estádio. Aqui é a casa desses clubes, eles jogam aqui é o gramado deles. Só que, igual a gente comentou um pouco aqui antes, essa reforma ela foi pensada em novembro, setembro, outubro. Então os clubes já sabiam que nessa época do ano eles não poderiam usar o estádio, tá certo? Então assim, quando o Fluminense foi para a pré-Libertadores e tal, e no início do ano ele tinha que informar a Conmebol qual que é o local de jogos dele, e eles têm que informar com antecedência, mais de 30 dias com antecedência, e envolve a Conmebol, a CBF, a FERJ e os clubes. Ele não pode simplesmente falar, hoje eu vou jogar. Então existe todo um protocolo que a Conmebol pede para você informar o seu local de mando, né? Então naquela época, que foi janeiro, né, final de janeiro, início de fevereiro, nem a máquina tinha chegado aqui. Então a gente não tinha como ter certeza que quando poderia ter os jogos aqui, tá certo? Então assim, o Fluminense, aqui é o local que ele joga, tá certo? Então só que na época que ele foi escolher o local, ele não tinha, igual eu te falei, nem a máquina tinha chegado aqui. Então todo o protocolo o Fluminense cumpriu direitinho. E eu também, é o seguinte, quando a gente fez o término da costura, que foi dia 1º, eu passei meus outros 5, 6 dias fazendo testes aqui, porque a empresa que fez a fibra, ela tinha que me garantir que o que eu comprei estava entregue. Então eu tinha que fazer todos os testes para poder na hora falar assim, agora sim eu posso entregar para os clubes um campo de jogo. Então assim, a questão é o tempo e todos os protocolos que tem que seguir, porque eu não poderia simplesmente falar assim, vai jogar, não posso. A empresa que fez aqui o trabalho para nós, ela tinha que emitir todo o seu certificado com todos os testes para uso do gramado. Ainda na administração, Severiano, muito se fala também do Flamengo ser o trem pagador aqui, né? Isso gostam de falar muito disso. Como é que funciona hoje a administração do Maracanã? A gente fala muito de uma sociedade de propósito específico que foi constituída pelos 2 clubes, onde os 2 clubes têm direitos e deveres. Você pode explicar para a galera um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Flamengo e Fluminense, eles têm igualdade de condições aqui dentro, tá? O Maracanã tem o seu caixa, né? A gente tem as nossas receitas, e o Flamengo e Fluminense, quando eles vêm fazer os jogos dele aqui, eles têm que pagar para vir jogar aqui. Então tem aluguel, tem água, tem operação, e eles pagam. Então assim, o que o Flamengo deve, ele paga, o que o Fluminense deve, ele paga. E a condição é igual para os 2. Não tem que um deve, o outro... Não, os 2, eu até brinco, eles estão rigorosamente em dia com as prestações do carnê. Então, tá tudo certinho, não tem essa coisa de diferença. Os 2 hoje estão em dia com o Maracanã. E como é que funciona assim? Só para a gente esclarecer mais ainda, porque a gente se fala que o Flamengo vai jogar aqui sábado contra o Bangu, vai pagar um valor X fixo para o Maracanã e vai ter a receita da bilheteria dele e o lucro vai ficar com ele. O Fluminense é a mesma coisa. Também paga-se esse valor fixo e a receita que ele tiver com a bilheteria também fica com ele. Tem alguma diferença na administração dos jogos para a administração do Maracanã? Não tem diferença, é isso que você comentou. Ele vem aqui, utiliza o estádio naquele dia,
pega a sua receita, faz a sua receita interna e ele tem aqui no final do mês uma prestação de contas que cada clube tem que pagar para o Maracanã. Alguém deve a alguém? Não. Fluminense deve ao Flamengo? Não. Fluminense deve ao Maracanã? Não. É isso aí, galera. Jamile, mais alguma pergunta? Só queria que ele explicasse a decisão de voltar para o véu de noiva na rede. Vamos lá. Enquanto a gente estava fazendo a nossa obra, a gente estava sempre postando a evolução dos trabalhos, né? E a gente estava vendo os comentários lá na rede social. Põe padrão FIFA, põe véu de noiva, tira a grama azul, mexe na arquibancada e tal. E aí a gente falou, poxa, essa moldura azul dá para fazer. Mexer na arquibancada não tem jeito, é parte estrutural. Mas e a rede? Vamos pensar na rede? Vamos. E aí a gente entendeu assim, que aquela nostalgia que todo mundo fala do Maracanã, a gente tinha que dar a nossa contribuição. E aí a gente resolveu trazer o véu de noiva, que na hora que a gente colocou nas nossas redes sociais, saiu uma aceitação fantástica. Fantástico. Para finalizar, de fato, senão a nossa assessoria aqui vai matar a gente, explica um pouquinho o equipamento que está atrás da gente aqui. É uma iluminação artificial para a grama, né? Exatamente. A gente tem aqui, já falamos isso, mas as pessoas acham que a gente está procurando desculpa, mas não é verdade. Esse é um equipamento auxiliar para a fotossíntese do gramado. Então, depois que foi feita a reforma da Copa do Mundo, reduziu-se a área de sol no gramado. A gente teve uma área de sombra aumentada. E para a gente compensar essa falta de sol, a gente entra com essa iluminação artificial. Hoje o Maracanã tem 3 dessas lâmpadas que a gente, a partir de agora, vai ter que começar a utilizar. Muito obrigado pela sua entrevista aqui, pelo seu tempo. O Léo vai fazer mais uma? Uma última aqui da minha parte, off-gramado, aproveitando o gancho da licitação, do edital que está pendente ainda, até está atrasado. O governo tinha sinalizado que em outubro do ano passado, mais ou menos, eles jogariam na praça e até o momento nada. Mesmo que informalmente, você já tem alguma sinalização do modelo desse novo formato de concessão do Maracanã? Se vai se manter a obrigatoriedade de 2 clubes, se tem o espaço para entrar um terceiro, eventualmente o Vasco, enfim, até esse foi um assunto que voltou agora à tona. Você já tem, mesmo que informalmente, algum sinal de como vai ser esse caminho novo? Bom, as informações que eu tenho são as que todo mundo tem, né? No final do ano passado foi feito um edital, foi feita uma audiência pública, as pessoas levaram todas as informações para lá e o governo ficou de compilar essas informações e tal e colocar o edital na praça, né? A gente acredita que agora, no mês de março, isso já deve se tornar público para a gente poder participar, né? O nosso consórcio aqui poder participar e ter a longevidade dos seus 20 anos. Vocês têm ideia sobre a entrada de um possível novo parceiro? Isso vai ser contemplado nesse novo edital? A gente tem que ver o que vem do edital, né? Mas tem que esperar para a gente ver quais são as regras para a gente poder participar. Cabe mais um? Cara, assim, programado é ruim, né? A gente já tem 70 jogos aqui, programado é ruim, mas a gente tem que tentar e conversar. Última mesmo, esses 70, você tem falado 70, isso é o teto estipulado, então 71 está fora de cogitação, é 70 e acabou, 70. 70 é o que a gente tem aqui, mas na verdade o gramado é de 40 a 50 jogos, tá? Gramado natural. A gente fez o reforço da fibra para a gente poder suportar os 70, né? Se você for na Europa, se você pegar alguns estádios, eles têm 22, 25 jogos por ano. Aqui a gente tem os 70 por causa dos 2 clubes. E eles estão sempre bem, né? Ano passado, alguns clubes não passaram na Copa do Brasil, não passaram na Libertadores, então eles tiveram durante o ano 30 jogos no gramado. Então, se eu comparar um Maracanã com 70 jogos, um com 30 jogos, é covardia, né? Então, assim, é igual uma pessoa, né? A pessoa ela tem que se recuperar. Ela faz aquela caminhada, tem que ter um dia de descanso, então uma época você vai ter que ter um pouquinho mais. Um jogador que hoje eles têm toda medição de desempenho, aquele negócio todo, né? Poxa, esse jogador eu vou tirar essa semana desse jogo porque já não está aguentando de tanto que a bateria é grande. E o que acontece? O jogador joga quarta, domingo. Você sempre vê que o técnico vai lá, tira um, tira outro. Aqui não tira. Aqui é quarta, domingo. Mas 70 você crê que é razoável, não razoável, mas para o que vocês têm agora... O que agora, a gente fez, não vão para 71, 72, não. Obrigado, Severiano, pela entrevista. Abraço a todos.
Então é isso, galera, não tem mais dúvidas, né? O Severiano Braga, o CEO do Maracanã, deixou claro. Aqui o Maracanã é gerido por uma sociedade de propósito específico constituído por Flamengo e Fluminense, em igualdade de condições. O Flamengo não é o trem pagador do estádio. O Maracanã tem a sua própria receita, tem o seu próprio caixa. As equipes, quando vêm jogar aqui, pagam um valor para essa sociedade de propósito específico administrar o Maracanã. Se o Flamengo tem uma receita X e o Fluminense tem uma receita Y, cada um fica com o seu lucro, mas o pagamento está em dia. O Fluminense não deve absolutamente nada ao Maracanã, o Fluminense não deve absolutamente nada ao Flamengo. Pelo contrário, quem custeou a reforma toda do gramado aqui, essa grama híbrida, foi o caixa do Maracanã, ou seja, o próprio estádio tem as suas fontes de receita e essa receita, esse dinheiro é que foi utilizado aqui na reforma do gramado. Portanto, você pode espalhar esse vídeo aí para os seus amigos tricolores, não tem dúvida. Quem falou com a gente agora foi o Severiano Braga, presidente do Maracanã, que inclusive já deu uma dica aí, deixou no ar que Fluminense e Flamengo pretendem continuar essa parceria, participar do novo edital juntos e seguir aí por mais 20, com mais 5 anos de extensão do contrato. A gente vai ficando por aqui, espero que todos tenham curtido. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, não só os tricolores. Se você não é inscrito aqui, se inscreva no nosso canal, deixa seu like que é importante pra gente. E você já sabe, né? saudaçõestricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vem buscar. Tchau, tchau.